Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada pela sua presença. Então, tá bom. Muito obrigada. Me ouve bem, Débora? Sim, estamos ouvindo. Então, tá bom. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, sejam... aliás, né? Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui. Meu nome é Denise, né? Como falaram. Eu sou trabalhadora de 2 casas aqui em Mauá, da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, que fica aqui no bairro do Zaira, e na Fraternidade Espírita Apóstolo Pedro, que fica no bairro Parque São Vicente. E quero parabenizá-los, né, por esta casa, por este trabalho. É sempre uma bênção ter uma nova casa, né, mais uma fonte de luz, né, de aprendizado, de iluminar as mentes, muito bom. E fico muito honrada pelo convite, muito obrigada. E o Evangelho da Noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 1, né, o item 9, que vai falar sobre a nova era. E esse capítulo, ele é muito singular, porque ele vem nos trazer o ensinamento, vem trazer as revelações, né? Então, dentro do Espiritismo, nós que somos espíritas, que somos cristãos, nós viemos da corrente judaico-cristã. Então, nós temos a primeira revelação dentro desta linhagem, que foi Moisés. E neste capítulo, ele vem nos trazer, o irmão até, né, um espírito que fala que é um espírito israelita, ele vem trazer essa reflexão de que quando Moisés veio, ele veio trazer as sementes, né, da moral, de uma nova renovação, porque nós éramos nós mesmos, né, que estávamos lá provavelmente há 3.000 anos atrás. Ainda éramos um povo muito endurecido, né, um povo que tinha os seus valores, mas ainda caminhava nos seus vícios, nas suas limitações. Então, ele vem trazer uma nova luz. Depois nós temos Cristo, que vem trazer essa renovação, e chegamos ao Espiritismo, né, a terceira revelação, que vem clarear e vem complementar o ensinamento, ou melhor, vem trazer as mesmas fontes do ensinamento de Jesus, porém, né, com 18 séculos à frente, o Espiritismo consegue explicar melhor o que Jesus não conseguiu dizer ali atrás. Então, a nova era, na verdade, ela vem sempre se repetindo, porque quando Moisés vem trazer as novas, né, as sementes, os germes da moral, onde ele vem pregar não matar, não roubar, não fazer mal ao próximo, não ter pensamentos ruins, isso já era uma revolução dentro daquela comunidade que, para eles, tudo era resolvido na violência, né? Então, isso já é uma nova era. Quando Jesus vem, de novo, é uma nova revolução, né, moral, e o Espiritismo vem trazer isso. E nós hoje, né, no século XXI, continuamos com esta renovação, porque as ideias vão melhorando, né, o pensamento, vamos purificando as nossas atitudes, assim deve ser. Mesmo que muitos digam, né, que tudo parece horrível, que nós vivemos num mundo difícil, e realmente vivemos, mas se nós olharmos para trás, a história da humanidade, o quanto nós evoluímos. E Kardec, nos seus escritos, vem trazer que é a lei do progresso. Basta olharmos 100 anos atrás para ver o quanto a humanidade evoluiu em sentido de moral, de costumes, de situações em que hoje nós achamos coisas que antigamente era aceitável socialmente e hoje é moralmente vergonhoso. Então, nós vemos que nós vamos melhorando, sim. Ainda há muito mal? Porque ainda nós somos um planeta de provas e expiações. Ainda a maldade aparece com força, mas isso está se renovando. A nova era vai nos trazer um mundo melhorado. E quem são essas pessoas, né, que vão mudar o mundo e que vão transformar? Somos nós mesmos, né, dentro da nossa transformação moral. E é isso que o Evangelho nos conclama, a nossa transformação. Esse espírito, né, no capítulo 9, que é esse espírito israelita, ele nos diz assim, um trecho: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã.
que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje o habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita. Olha que passagem lindíssima, porque se nós olharmos na época de Jesus, quando ele vem falar, pague o mal com o bem, quando alguém te ferir, não queira revidar na mesma moeda, né? Se alguém te bater, não vai querer lá revidar da mesma forma. Ao contrário, mostre a sua educação, trate com respeito. Isso era algo inimaginável há 2000 anos. Até hoje, tem pessoas que ainda não entendem isso. Imagina há 2000 anos, como foi difícil. Mas hoje, muitos corações já entendem. Mas tem aqueles mais endurecidos que ainda não captaram a mensagem, mas também vão aprender. Todos nós vamos, né? Mais à frente, o espírito Fénelon nos diz assim, nesse mesmo capítulo, aqui no item 10 agora, né? Ele diz assim, nós somos pequenos, né? Mas a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e o animalzinho insignificante não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. O Evangelho, ele, assim, como diz na introdução do Evangelho, aqui nos diz que nós temos que ler o Evangelho e estudá-lo, né? Lê-lo todos os dias e ir analisando. E é incrível os ensinamentos do Kardec, né? Os ensinamentos de Jesus trazidos à luz de Kardec, porque é sempre nova. A gente pensa, nossa, esse livro foi escrito em 1857, 58, mas ele é tão atual. Ele é atemporal, assim como Jesus, né? Ele não tem tempo. Os seus ensinamentos, eles são para todo o mundo e em qualquer momento. Veja que aqui ele nos conclama novamente que cada um de nós, por mais pequenos que sejamos, nós temos o nosso papel. Que nova era queremos, né? Que mundo melhor nós queremos? Cabe a cada um de nós. Veja que ele não vem dizer que vai vir algo espetaculoso e vai transformar o mundo. Essa transformação, ela é em doses homeopáticas, é a cada um de nós. É claro que nós temos os grandes avatares da humanidade, como Cristo, que são espíritos, né, de grande vulto moral, que vêm nos trazer esses ensinamentos. Mas eles nos trazem esses ensinamentos para que nós aprendamos e possamos nos transformar e também auxiliar nesse progresso moral. Então, a nova era é isso, é a transformação de cada um de nós. E muito interessante isso que o Fénelon nos diz, e que se torna tão atual. Que sejamos nós esse trabalhadora, que faz a sua parte, que se transforma, porque não é a formiguinha que faz o pequeno trabalho, né? Não são pequenos animaizinhos que formam os continentes, então somos muito importantes, sim. E ele ainda nos diz aqui, apóstolos da paz universal e não da guerra. Nós vamos transformar o mundo pela paz, né, e não pela violência, pela agressividade. Sempre voltando a isso, ao amor universal. E aqueles de nós que nos sentimos, nossa, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? É isso que o Espiritismo nos chama, para fazer a nossa parte. Porque a oração de cada um de nós, o pensamento positivo de cada um de nós, as nossas vibrações positivas auxiliam na melhora e na sanidade do planeta. Muitas obras espíritas nos trazem isso, em especial André Luiz, que em suas obras fala muito do poder da oração, como a oração consegue estremecer os lugares onde estão. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor,
no Evangelho de Mateus, que ele fala no dia de Pentecostes, quando os discípulos oraram, estremeceram o chão, estremeceram o local onde estavam, é essa simbologia de que a oração, ela transforma. Então, quando nós nos unimos em pensamentos positivos e em oração, sim, conseguimos mudar, sim. Conseguimos mudar os nossos sentimentos, a situação dos lugares, nós conseguimos respostas da espiritualidade para o que temos que fazer, porque quantas vezes nós também não temos as dúvidas e não sabemos mesmo como tomar decisão, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, problema familiar, o que eu faço? O Espiritismo, o cristianismo nos ensina as ferramentas, orai e vigiai. Estudar, o Espiritismo ainda fala, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque através da instrução, do conhecimento e através do amor, da meditação, da oração, é onde nós captaremos a intuição divina para que tomemos as ações corretas para a nossa vida. E eu gostaria de terminar com um outro pedaço da Gênese, que também vem ao encontro dessa mensagem do Evangelho, que fala da nova era, que é o último capítulo do livro A Gênese, do Kardec, capítulo 28, no item 17, ele fala sobre os tempos são chegados e a nova geração. E ele nos diz assim, 2 trechinhos curtinhos. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele Deus, né? Eles, os homens, se olharão como os filhos de um mesmo pai e estender-se-ão as mãos. Então, olha que simples, né? Mas que é bom a gente sempre lembrar que Deus é o pai de todos nós. E essa nova geração, quando olhar, entender que Deus só faz o que é bom, todo o mal que existe, gente, estamos vivendo hoje uma pandemia, né? Isso não é obra de Deus, foi o ser humano que causou. E Deus permite que isso aconteça para que a gente aprenda, né? Com os erros, a humanidade cresce. Poderíamos crescer só com amor? Poderíamos, mas infelizmente ainda somos seres não tão bons assim. Então fazemos coisas erradas e sofremos, mas o sofrimento também traz aprendizado. E Deus, como um pai soberanamente bom, amoroso e justo, ele permite. A gente não entende muito bem certas coisas ainda, mas Deus é soberanamente bom e justo, e todo mal procede dos homens, nunca de Deus. Então, quando nós entendermos isso, nós não vamos culpar os outros pelo mal que acontece. Nós nos responsabilizaremos a nós mesmos, né? Isso aconteceu porque, infelizmente, eu cometi um ato ruim. Então, que eu arrume, né? Que eu tenha a sabedoria e a humildade de reconhecer o meu erro e fazer o que é certo. E terminando, nesse mesmo capítulo 28, no item 24, ele diz assim, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual terá chegado. Então, a nova geração marchará, né, com as ideias humanitárias, ou seja, a geração antiga, a geração velha, ela não compartilha dos sentimentos humanitários, que sejam da fraternidade, da igualdade, da liberdade, enfim, né? Todas aquelas que, tanto hoje, as leis morais do mundo tratam, como Jesus já nos falou e Kardec nos explica no Espiritismo. Então, veja que essas novas ideias, elas também não vêm com muita tranquilidade. O próprio Evangelho fala que quando vem ideias novas, elas sofrem retaliações daquelas ideias que não querem que a humanidade evolua. Então, é normal que quando se lança uma nova ideia, o próprio Espiritismo, né, Kardec teve seus livros lançados na fogueira, né, o seu ensinamento não foi aceito, não foi tão simples assim introduzir o Espiritismo. Se hoje a gente pode ser espírita e falar das nossas ideias livremente, falar o que a gente pensa, não foi sempre assim, né? Nós temos, inclusive, dentro do cristianismo, o Evangelho nesse capítulo também diz isso, que depois que Jesus veio, trouxe grandes ideias
de humanidade, o mundo caiu em trevas. Nós tivemos aí a Idade Média, a Inquisição, que em nome de Deus, em nome de Jesus, se matava. Olha que incoerência, completamente fora dos ensinamentos do Cristo, que pregou o amor, né, que foi, ele se deixou ser crucificado, ele se deixou ser, né, martirizado para não cometer um ato de violência. E depois os seus seguidores deturparam essa ideia, né, e em nome de Cristo se matou, né, e se torturou, e fez tantas coisas ruins. Depois se transformou, mudou, aí no tempo certo veio o Espiritismo. Então veja que as ideias humanitárias, elas sofrem sim retaliações, mas, como diz Kardec aqui, a lei do progresso é irrevogável. Por mais que se tente a lei do progresso, né, a natureza vai fazer isso caminhar. E aí a reflexão é, e eu no meio de tudo isso? E nós? O nosso papel, o nosso trabalho, e relembrando Fénelon, né, que nos diz isso, o nosso trabalho pequenino de formiga, na nossa transformação moral para contribuir com esse novo planeta de regeneração, essa nova era, né, essa geração nova. Como estão os meus sentimentos? Como estão as minhas atitudes? Olhar para dentro de nós, sempre fazendo essa análise, e lembrando que somos filhos queridos de Deus, que erramos, que ainda temos muito a aprender, mas sempre olhar para dentro de nós e prontamente reconhecer os erros. O Espiritismo nos chama a atenção disso, da renovação, de transformação do ser antigo, da velha geração, para a nova. E isso não tem a ver com a idade, viu, gente? Isso aí é falando de renovação espiritual, mesmo porque todos somos espíritos milenares. Não importa se somos bebês hoje ou somos, né, já estamos na idade idosa, todos nós somos espíritos muito antigos. E cabe a nós, nessa caminhada, olhar para dentro de nós, fazermos as nossas reflexões e analisar as nossas atitudes e ter a humildade de reconhecer os erros e arrumá-los e consertá-los. E aquilo que a gente não consegue, pedir ajuda, né? É difícil? Nossa, que trabalho! Mas o Espiritismo, o cristianismo, né, Jesus vem nos trazer isso, e é o único caminho para o nosso bem-estar, né, para nós ficarmos felizes, sermos seres melhores. Orar, vigiar, estudar, meditar, olhar para dentro de nós, fazer a nossa transformação de pouquinho em pouquinho, e nesta existência, nesta vida, sair dela um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. E se estamos muito angustiados, muito perdidos, mais uma vez, as ferramentas são, né, oração, estudo, reflexão, e com esta oração e com esta reflexão, nós vamos atrair, ou melhor, a gente vai conseguir sentir a presença dos amigos espirituais nos guiando o caminho, nos trazendo a resposta para aquelas dúvidas, para aquelas angústias que a gente tem. Os caminhos se abrem, mas que possamos persistir na fé, né, na perseverança, na esperança, porque o progresso virá. E nós somos filhos amados de Deus e temos essa condição. E somos todos assistidos, todos temos um amigo espiritual chamado Anjo da Guarda que está ao nosso lado. Mas para isso basta nos conectarmos com ele através da oração e do nosso coração. Quero agradecer muito pela atenção de todos vocês, que a paz de Jesus nos envolva e que a energia do Cristo possa envolver o nosso coração hoje e sempre, trazendo muita luz e muita bem-aventurança. Muito obrigada.